Vocês pediram e eu vou ter que trazer ele. Ai, gente, eu vou trazer ele, o Silas Malafaia. Aí vai, agora vai. Porque o Marcelo pediu. Marcelo, e seu pedido pra mim é uma ordem. Bora lá, que eu vou colocar. Bolsonaro chamado de genocida e negacionista por causa da Covid. E agora, PT? Vamos lá! Povo abençoado do Brasil, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, você não vai ver em destaque no Jornal Nacional, Globo News, Jornal Globo e na maioria da imprensa. E eu digo por quê? Porque toda a verdade que beneficia Jair Messias Bolsonaro e a direita é escondida. E sabe o que é escondida? Primeiro, por causa da mamata de verbas publicitárias de milhões do governo do PT, de Lula. Segundo lugar, porque grande parte de jornalistas tem tendências de esquerda. E toda a verdade que beneficia Bolsonaro e a direita é escondida. Mas nada como um dia após o outro. Escute, vamos lembrar a questão da Covid? Agora, nos Estados Unidos, o principal imunologista, certo? Da época do presidente Biden, o principal assessor médico para questões de Covid, esse cara, Dr. Anthony Fauci, está sendo questionado violentamente por suas ações. Grana do contribuinte americano que foi enviado em acordos lá com o laboratório da China de Wuhan, onde houve o vazamento, a questão de lockdown, a questão de incentivar a vacina num jogo econômico de mais de 200 bilhões de dólares de venda de vacina, menosprezar a cloroquina e ivermectina. O cara está sendo questionado violentamente. Só para você ter uma ideia, um especialista em questões do coração, analisando 325 autópsias em pessoas que morreram do coração, foi constatado que 73% por causa da vacina. E Bolsonaro, que fez propaganda de cloroquina e ivermectina, foi chamado de genocida e de negacionista. Está aí o site do PT, chamando o Bolsonaro de genocida. Tá aí, minha gente, a Gleisi Hoffmann. Eu fui chamado de negacionista porque disse que vacinar crianças era um infanticídio. Tive Twitter removido. Eu disse que só quem ia fechar a igreja... Peraí que eu tô compartilhando coisa errada com vocês. Porque as pessoas são manipuladas pela mídia e não pensam. Para pensar. A realidade do Brasil que é uma prova. O Rio de Janeiro tem mais de 3 milhões de pessoas que moram em comunidades. Todo mundo junto. Comércio tudo aberto. Eu denunciei isso em vídeos. Ônibus lotado, trem lotado, barca lotada. Era para morrer milhões de pessoas. Lockdown, tudo conversa furada. Tudo jogo econômico e político que Bolsonaro denunciou e foi ridicularizado. Tá aí a verdade. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês analisem. Quem são os verdadeiros genocidas? Preste atenção. Na época da Covid, os estados do Nordeste fizeram o consórcio Nordeste. O primeiro presidente desse consórcio, o ex-governador da Bahia, o petista Rui Costa. Ele colocou como secretário executivo um petista de carteirinha chamado Carlos Gaba. Agora escute. Esse cara pagou antecipadamente quase 50 milhões de reais naquela época para comprar 300 respiradores sem licitação. Ele escolheu a empresa que não tinha condição nenhuma, não entregou nunca nada. Pagou à vista, antecipado, quase 50 milhões. Quem são os verdadeiros genocidas? Quantos nordestinos morreram porque não tinham respirador, minha gente? Eu sou filho de baiano. O povo do Nordeste é um povo abençoado, um povo bacana, inteligente. Até quando vocês vão ficar votando nessa raça de PT? Tô dando a prova, analise. Quem são os verdadeiros genocidas? Aí agora, olha a vergonha. O TCU isentou Carlos Gabas agora em 2025, dizendo não, o responsável é a empresa. O cara compra, ele escolhe a empresa, não tem licitação, ele paga e é isento. Isso é uma vergonha o que assistimos nesse país. Isso é uma vergonha. Mas tá aí, Bolsonaro mais uma vez tinha razão e eu também. Deus abençoe o Brasil, nos livre dessa gente que está levando esse país para o buraco, esse governo com
uma questão violenta de destruir empresas com impostos. Tudo está hiper caro. Não é possível o povo brasileiro votar ainda em PT e em Lula. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e nos livre dessa gente. Deus abençoe o Brasil e nos livre dessa gente. Olha, cara, sobre essa questão do negacionismo, eu acho que tá superado, né? É um assunto que a gente sabe que veio à tona por conta desse senador americano. Eles vieram com esse papo da ivermectina. Assim, superado, o negacionismo volta em época de eleição. E lembrando quanto que o negacionismo... o fim com o hino nacional e com a bandeira é terrível, né, Adriano? É terrível. E o que acontece é o seguinte... a gente agora aqui em São Paulo, para quem não sabe, e eu venho repetindo isso durante os dias, é o seguinte, nós estamos com um seríssimo problema do sarampo na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. E o que ainda vale lembrar para vocês é de que muitos dos jovens hoje, que são aí conservadores e tudo mais, eles entendem que eles não têm que vacinar a criança. Simplesmente é o que eles colocam aí como objetivo de vida, que não tem que vacinar a criança, que as vacinas têm origem duvidosa e tudo mais. Então, por causa dessas coisas maravilhosas que a gente tá vendo por aqui, que acontece o que aconteceu na época do Covid. Aquele negacionismo absurdo, pessoas que não se vacinaram e morreram depois. Morreram do quê? De Covid, olha só, que loucura. Vocês tiveram oportunidade de pegar Covid sem morrer? Eu tomei acho que a primeira e a segunda dose e eu peguei Covid. Eu não sei com quem aqui que eu tava conversando sobre isso, não sei se foi com o Luan, se foi com a Leda. Cara, quando eu peguei Covid ainda tava forte. Tinha começado a vacinação, mas ainda tava forte. Gente, é uma coisa do capiroto. E eu posso falar porque eu tenho doença respiratória. Eu não conseguia levantar. Pra fazer nada. Eu começava a fazer alguma coisa. Primeiro que eu tinha que fazer as coisas deitada. Eu tinha que trabalhar deitada. E aí, no que eu tava trabalhando, eu dormia, assim. No meio do nada. E voltava. Era um absurdo. É uma doença asquerosa, sabe? E, bom, mais do mesmo, Malafaia, negacionista, e é mais uma das tantas maneiras aí deles manipularem a cabeça das pessoas em momento eleitoral, né? Vamos ver agora a nossa chapa Cherno e Bill. Vamos ver, esses queridos? Bora lá. Vou trazer para vocês. Alfredo Gaspar é escolhido vice de Flávio porque ninguém quis ele. A verdade é essa. Quem queria ele era a Zanata. Ele não quis. Aqui, Alfredo Gaspar, a pessoa que vai estar com a gente aqui nessa caminhada é uma pessoa que eu aprendi a admirar. Todos vocês aqui aprenderam a admirar pela coragem, pela honestidade, pela sua história em frente à segurança pública. Alguém que já foi promotor de justiça, chefe de Ministério Público do seu estado. Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. Que é alguém que representa o Nordeste de fato, que a gente vai levar prosperidade para o Nordeste, a gente vai levar saúde para o Nordeste, vai levar infraestrutura para o Nordeste. Vai ser o maior programa de dignidade que o Nordeste já viu, com essa pessoa ao meu lado. E a pessoa que tem que ser o meu vice, é aquele vice que não volta para a cena do crime e dá a mão para o criminoso. Então, eu tenho muita honra de aqui, Alfredo Gaspar, do partido.
Gostei do Denilton aqui, aprendeu a admirar fazendo o quê, né? Ah, gente, mas aí eu vou falar uma coisinha pra vocês, hein? Vocês sabem que a gente mata a cobra e mostra o pau aqui, mas eu quero que vocês escutem o discurso do Alfredo Gaspar. Antes de tudo. Mas, só pra gente relembrar, vamos fazer um pupurri de quem é o Alfredo Gaspar? Eu falei bastante mal dele aqui na época da Covid. Da Covid, ó. Da CPMI do INSS. E aqui é o seguinte, ó. TCU apontou falhas em emendas PIX de 6 milhões do vice de Flávio. Ah, ora! Que loucura! Vamos ver. A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União apontou problemas em emendas PIX de autoria do deputado Alfredo Gaspar, anunciado como vice de Flávio. A suspeita recaiu sobre os repasses de 3 emendas destinadas ao município de São José da Laje, em Alagoas, nos valores de 1.600.000, 443.000 e 4 milhões. Tá? O somatório total é de 6 milhões. As destinações das emendas são para pavimentação, serviço de comunicação, construção, reformas de prédios, instalação de coberturas metálicas, manutenção, ampliação de unidade hospitalar e de um ginásio de esportes. Segundo a apuração do TCU, no entanto, houve perda da rastreabilidade das emendas destinadas pelo vice de Flávio, dada a movimentação de valores em conta distinta da específica. E a realização de transferência de recursos da conta corrente específica de emenda parlamentar para outras contas prejudica a rastreabilidade dos recursos. E é o que analisou os técnicos do TCU ao falar sobre a falta de transparência. Em nota, Alfredo Gaspar disse que as emendas foram destinadas de maneira regular, conforme a legislação, e cabe à Prefeitura a execução dos recursos e a respectiva prestação de contas, ou seja, tirou o belo do corpo fora para não ser relacionado a isso. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!